O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. A Antuérpia fica na Bélgica e é mundialmente conhecida como a capital dos diamantes. Todo o comércio dessas joias depende de lá. É onde tem a maior concentração de joalherias e empresários. Muitos desses diamantes ficavam seguros em um cofre supostamente impenetrável. Até que um dia, o cofre aparentemente mais seguro foi invadido. Feliz Natal! Feliz Natal! Ê! Acabou 2025, esse ano passou voando. Passou rápido, foi pra não todo passou? mundo ou foi só pra mim? Eu tive a sensação nos últimos meses que foram meio… Parece que ontem foi outubro. Pois é. Não, pra mim parece que ontem foi janeiro. Sim, passou voando. Sim. Então, hoje a gente queria desejar a vocês Feliz Natal, por isso que esse episódio está saindo um pouquinho antes, pra nossa equipe não ter que postar o episódio no dia de Natal. Exato, gente. Ninguém precisa trabalhar no Natal, né? Coitada da Bruna, que trabalha com nós. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra vocês. Sim. Que 2026 seja incrível. Muita que seja paz, leve, muita saúde, muita muito leveza. amor, Nada sem pé parecido quebrado. com os episódios que a gente fala daqui. Sim, bem longe. Inclusive, hoje a gente separou um episódio um pouco mais leve, né? Uma vibe de 11 Homens e um Segredo. Isso, que é um pouco mais levezinho. Pra gente finalizar o ano aí mais tranquilo. Mais levinho, né? Não queríamos coisa pesada hoje. Sim. Então é isso. E também passar pra agradecer vocês, né? Esse ano incrível que a gente teve. A gente tomou aí umas decisões esse ano, tivemos mudanças. Polêmicas. Foram polêmicas. Vocês brigaram com a gente, depois vocês entenderam. Sim. E, cara, hoje olhando, eu acho que a gente fez a melhor decisão que a gente podia… Assim, na verdade, a única que ia A única salvar, que dava, né? Salvamos o podcast. Salvamos o podcast. E a gente fica muito feliz de anunciar que ano que vem vai ter coisas novas, né? Quer contar já? Bora contar, Vamos contar, então. Não estava planejado isso. Mas ano que vem a gente vai voltar com episódios semanais. Sim. Ou, enfim, né, 4 episódios grátis no mês. Porque tem semana que tem 5. Aí fode nosso cronograma. Fode, é uma loucura. Mas, enfim, pelo menos 4 por mês dá pra gente fazer. Isso. A gente vai fazer 2 pros exclusivos, né? Exatamente. Vai continuar pra quem quiser continuar apoiando. E aí, mas aí, grátis, teremos 4. Teremos 4, sim, gente. A gente voltou porque era isso. Na verdade, a gente sempre quis fazer isso, né? Era o ideal. Era o ideal, mas financeiramente não era possível na época. Mas a gente agradece muito vocês que apoiaram, que estão ouvindo Salvou a gente. Real. De verdade, assim, não teria sido possível sem vocês. Em janeiro, a gente completa aí 6 anos de projeto. A gente tem muito orgulho da comunidade que a gente criou, né? Dessa galera que tá aí com a gente. E, cara, se você quiser apoiar ano que vem, são 6 episódios por mês, entendeu? Exato, aí ficam 6, né? De verdade, assim, a gente fica muito feliz. E acho que deixar claro uma coisa, que esses 2 episódios a mais que a gente vai voltar a fazer, esses episódios vão ser mais curtos. A gente tá pensando em fazer episódios de meia hora, talvez 40, vai depender do caso. Justamente pra gente conseguir fazer mais episódios, né? Isso. E também acho que foi interessante essa escolha, porque tem muita história legal que a gente não conta, porque às vezes ela vai ficar com 20 minutos. É uma história, né, que às vezes não tem tanta fonte, fica um pouco mais curta. E nossos roteiristas ficaram muito felizes, porque eles falaram, nossa, agora a gente pode contar aquele caso tal, que não tinha tanta coisa. Ou aquele outro. Então, várias histórias ressurgiram, que a gente sempre quis contar. E que não tinha tanto espaço, né, que não ia render tanto. Exato. Então, vai ser legal isso também. Então, assim… E não fique achando, eu vou fazer história curta que não sei o que. Gente, de verdade, desde que a gente fez a mudança esse ano… De trazer… Cara, a gente trouxe episódios muito bons esse ano, sério. Sim. E acho que não é a quantidade, né? Não é o tempo. É a qualidade do episódio, a qualidade da história, a maneira que a gente vai trazer essa narração. Então, eu realmente tenho muito orgulho dos episódios que a gente tem entregado aí nos últimos tempos. Mas acho que, principalmente nos últimos meses, eu acho que a gente… Nossa equipe, enfim, tá muito de parabéns. Tá mandando demais. E a gente tá feliz, né? Porque acho que é uma nova etapa aí do Modus, um novo momento pra gente viver. Isso. E então, em fevereiro, a gente começa com esses episódios, porque janeiro a gente ainda tá meio… Equipe voltando a trabalhar, né? Deixa eu até ver aqui que dia que é.
Porque no dia 1º de janeiro a gente não tem episódio, mas a gente vai ter 4 episódios no mês, de qualquer forma. Porque é uma semana… Como chama? É um mês que tem 5 semanas. Então vai ter episódio dia 8, 15, 22 e 29. 4 episódios no mês, 2 pagos, 2 gratuitos. E em fevereiro… Exato. Aí vem aí, vamos comemorar meu nível em fevereiro com mais episódios. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês entendam aí também todo esse processo que a gente passou. Os publis também, que a gente conseguiu fazer publi no fim do ano, meu Deus do céu. Finalmente. Parecia que não rolava de jeito nenhum. E do nada apareceu. Inclusive, Pet Love, nossa mãe. Que ajudou muito a gente. Exato, a Pet Love é uma grande parceira esse ano. Então assim, gente, quando vocês ouvem, né, propaganda, assim… não é que a gente tá aqui bilionária, com sapato da Gucci, sabe? Assim, a gente dá essa grana pra pagar a nossa equipe. Porque a gente tem uma equipe grande. Pra ter tantos episódios assim, gente, é muita pesquisa, dá muito trabalho. A gente tem 3 roteiristas atualmente, fora nós. Então, tem a editora, a Bruna, que cuida de todas as partes das redes sociais, de postagem. Então, assim… É uma equipe grande, a gente precisa pagar as pessoas, né? A gente precisa garantir. Ninguém trabalha de grana, né? Mesmo a coisa da publi, por exemplo, você vai ficar dependendo de uma publi vir atrás da gente, daí se não tiver. Que foi o caso que não tinha, né? Então por isso que a gente começou. Então assim, só pra explicar pra vocês que esse ano foi realmente mudanças. E a gente fica muito feliz quem apoiou, quem entendeu, quem continuou. Quem não pôde apoiar também, os episódios exclusivos, tá tudo certo, a gente sabe. E é isso, então foi um ano… Apenas assistam, ouçam os episódios. É isso. Continue compartilhando, comentando, que a gente sempre vê. Que a gente fica muito feliz desse apoio de vocês e bora pra 2026. É isso, então 2026 com novidades, estamos muito animadas. Eu espero que vocês gostem também desses episódios que vão ser mais curtos, mas vão ser muito legais. E com histórias que a gente não contaria de outra forma. Então é isso. E, dá pra fazer uma corridinha na academia. Fazer um almocinho rápido, uma entendeu? fila no poupa-tempo. Não, fila no poupa-tempo tem que ser o grande. Não, será? Depende do dia. Depende do dia. Depende do poupa-tempo. Então é isso, gente. Feliz 2026, Feliz Natal, aproveitem. Tudo de bom pra vocês. Até ano que vem. E até ano que vem. Antuérpia é uma das maiores cidades da Bélgica em área territorial e com a maior população do país. Para vocês terem ideia, a capital Bruxelas tem 200 mil habitantes e a Antuérpia tem mais de 500 mil. E o motivo para isso é um só: os diamantes. A Antuérpia é considerada a capital mundial dos diamantes, um título que foi sendo conquistado aí ao longo dos séculos. Tudo começou lá por volta do século XV, com o início das grandes navegações. Para quem dormiu nessa aula de história, foi aquele período em que os países europeus começaram a viajar de navio e tocar terror na nossa vida, né, nos outros continentes. E foi nessa época que muitos países foram colonizados, né? Rolou o comércio marítimo ali, virou uma coisa muito comum no mundo todo. E a Antuérpia foi se estabelecendo como um dos principais centros de navegantes, porque ela tem um porto bem grande e muito estratégico, porque fica próximo de outras capitais europeias importantes, tipo Londres, Amsterdã. E ao longo dos séculos, o pessoal ali da Antuérpia se especializou no processo de lapidação de diamantes. Muitas peças brutas chegavam lá da Índia, da África do Sul e ficavam por lá. E foram criando muitos comércios para tratar dessas pedras e transformar em joias. Inclusive, eu tenho uma denúncia para fazer. Você perdeu o seu diamante? Ai, amiga, eu perdi meu diamante. Você não acha que Antuérpia não é nome de cidade… Europeia? É muito estranho. Pra mim, na Bélgica, nossa, acho que não tem nada a ver. Pra mim é um nome meio na Ásia, sabe? Tipo assim… Tipo Tailândia. Tipo, não sei, Antuérpia pra mim… Antuérpia parece aqui no Egito, em Goiânia, perto de Goiânia. Antuérpia, menina, você é da onde? Antuérpia. Voltei de Antuérpia ontem. Ai, não sei, parece que eu não consigo entender que é lá. Enfim, é engraçado esse nome. Mas voltando aqui pra nossa história, eu já fugi um pouco. Muitos indianos que sabiam mexer com diamantes ficaram lá pela Antuérpia e foram ali criando os negócios dele de fazer diamante. Mas quem realmente manda até hoje no comércio de diamantes são os judeus. A população judaica na cidade é bem grande, são mais de 20 mil pessoas, que equivale aí a 2/3 da população judaica da Bélgica.
E são aqueles judeus ortodoxos, mais tradicionais e tal. Lá na Antuérpia tem um local chamado Distrito dos Diamantes. É uma junção de 3 ruas onde se concentra a maioria dos negócios de pedras preciosas da Bélgica. Essas ruas comportam bilhões de dólares em mercadorias, espalhadas em cofres dentro de prédios super seguros. E ao longo dos anos, empresários de outros países foram abrindo escritórios aí nesse distrito, já que é o point mundial para quem trabalha com diamantes. Para vocês terem ideia, estima-se que 85% dos diamantes comercializados no mundo passam pela Antuérpia em algum momento. Por isso, então, que é a capital dos diamantes. O principal prédio desse distrito é chamado de o Centro de Diamantes. Ele tem 13 andares e por volta de 225 lojas ou negócios de diamantes. E tem mais 2 andares subterrâneos e em um deles fica a sala do cofre do prédio. A grande maioria dos comerciantes guarda seus diamantes no próprio cofre do prédio. Cada um tem um armáriozinho, um cofre menor assim, com uma combinação que só o dono sabe. E quando o dia acaba, eles vão lá na sala do cofre, é uma sala gigante. A sala em si é um cofre. Aí dentro do cofrão tem os cofrinhos. E então você abre o cofrão, entra na sala do cofre, coloca a sua joia lá no seu armário, no seu cofrinho, e vão para casa. É tipo um armário de academia, assim. E aí no dia seguinte, chega lá, pega os diamantes e abre a loja, vai vender, sei lá. Todo mês, diamantes são extraídos das De Beers, que é um conglomerado britânico de mineração de comércio de diamantes. E os diamantes são minerados principalmente na Namíbia e na África do Sul, enviados para Londres de avião. Aí de lá eles são colocados num avião menor e enviados para Antuérpia. E daí os carregamentos de diamantes são transportados em caminhões blindados, levados lá para o Distrito dos Diamantes. Aí, cada comerciante compra a sua quantidade e tal, recebe ali e tal. E essa logística sempre foi muito segura, ninguém mexia nos diamantes. Os comerciantes do centro ali de diamantes nem faziam seguro das joias, gente. Por quê? Porque era um prédio, assim, muito protegido, Eles consideravam totalmente impenetrável. Na cabeça dos empresários, ninguém conseguiria tirar os diamantes dali. Era o local mais seguro do mundo. Era uma segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2003. Como vocês podem imaginar, a Polícia Federal tinha uma equipe na Antuérpia que atuava especificamente com tudo que envolvia os diamantes. Como era um comércio grande, com altos valores, com muito dinheiro envolvido, então você precisava de policiais especializados ali nessas questões. Essa equipe era chamada de o Esquadrão dos Diamantes, e o comandante era o policial Agim de Bruyker. Ele tinha 33 anos, estava nesse cargo há uns 4 ou 5 anos, era considerado novo ainda. E ele achava que aquela ia ser uma segunda-feira normal, tranquila. Mas quando ele chegou no trabalho, seu colega, o detetive Patrick Pace, já estava esperando por ele. E aí o Patrick falou que não daria tempo para eles tomarem café, que eles precisavam sair urgentemente. O pessoal do Centro dos Diamantes tinha ligado dizendo que um cofre tinha sido arrombado e o conteúdo roubado. A dupla foi correndo para lá, mas eles acharam que talvez fosse um pequeno furto, algo fácil de resolver. Só que quando eles chegaram lá, gente, tava um caos. Tinha vários vendedores na rua, todo mundo querendo saber quais armários foram roubados para saber se era algum deles. Quando eles viram aquela cena, os policiais perceberam que não era algo pequeno, que tinha sido algo sério. O comandante Bruyker e o detetive Patrick entraram no prédio, pegaram o elevador para o andar subterrâneo, onde era o cofre. E eles ficaram chocados. A porta gigante da sala do cofre, que era uma porta de aço com 30 centímetros de espessura, estava completamente aberta. E quando entraram no cofre, eles viram os armários individuais, os cofres menores, e eles viram que quase todos tinham sido arrombados. A sala estava uma zona, tinha um monte de tralha no chão, bolsa, sacola, sujeira, itens que os ladrões não quiseram roubar. Inclusive, tinha muito dinheiro vivo, cédula de dinheiro, porque os ladrões só levaram diamantes. A polícia fez uma estimativa com a ajuda dos donos ali das lojas e chegaram em um número impressionante. Os ladrões tinham roubado o equivalente a 100 milhões de dólares em diamantes. Aquele cofre que era considerado impenetrável tinha um sistema de segurança absurdo e eles ficaram em choque, Quem poderia ter feito um roubo desse, Tinha que ser um gênio.
e eles precisavam encontrar esse gênio o mais rápido possível. Naquela semana, vários vendedores tinham recebido diamantes da De Beers. E também estava rolando o torneio de tênis anual da Antuérpia, chamado Diamond Games. O torneio não existe mais, mas o prêmio na época era uma raquete de ouro cheia de diamantes, financiada pela área de diamantes. Inclusive, quem ganhou naquele ano foi a Venus Williams. Enfim, só uma fofoca aí. Chique. Mas aí, muitos vendedores de diamantes de outras cidades e países estavam lá para assistir o torneio. Então, sim, o ladrão tinha escolhido uma semana em que a Antuérpia estava com ainda mais diamante que o normal. Para entrar no cofre, primeiro a pessoa passava por um corredor enquanto ela era filmada. Um dos guardas tinha que passar a chave na fechadura e colocar uma combinação na porta do cofre. A combinação da porta do cofre era trocada semanalmente e tinha 100 milhões de combinações possíveis. E por fim, tinha um alarme do lado interno da porta que tocaria se alguém tentasse entrar no cofre. E, ao todo, o prédio tinha 24 câmeras ligadas o tempo todo. Para cada dia de filmagem, tinha uma fita. Mas a polícia descobriu que as fitas dos dias 15 e 16 de fevereiro tinham sumido. Era uma segunda-feira, então sumiram as fitas de sábado e domingo. Então o roubo aconteceu ali no fim de semana. Aí ligaram para a empresa de segurança para descobrir que horas o alarme tinha sido disparado, para saber, qual foi o horário do crime. Vocês estão sentados? Quando ligaram, o pessoal da empresa falou: Não, o cofre tá seguro. Não disparou alarme nenhum. Aí o comandante até riu, assim, ele falou: Olha, eu tô dentro do cofre e no caso não tem nada aqui dentro, então não está seguro, moço. O ladrão entrou no cofrão, gente, sem ativar o sistema de segurança. Ele passou por detectores de movimento, de luz, passou pelo cofre, pelas câmeras, como assim? É muito esquisito pensar nisso, né? Uma coisa muito profissional que, enfim, te faz questionar. Foi uma pessoa, foi mais de uma pessoa. Como isso pode ter acontecido? Como isso aconteceu? E foi aí que o perito criminal da Polícia Federal, Peter Kerkhoff, entrou na jogada. Primeiro, ele foi procurar impressões digitais a partir ali dos sensores de movimento e descobriu que os aparelhos tinham sido manipulados. Então, enfim, a pessoa, responsável por isso tinha pulverizado algum produto na frente dos sensores, era uma espécie de laque, algum spray de cabelo, e com isso, a superfície do sensor estava com a textura alterada. As palavras exatas que eles usaram é que a superfície não estava lisa, não estava smooth, o suficiente para o cara ali conseguir usar o pó de impressões digitais, o fingertip powder na superfície. Ou seja, eles não conseguiram impressões digitais. Gente, só com um sprayzinho de cabelo, Uma coisa assim. A gente nem devia contar isso pra vocês. Mas tá no, tá no documentário que conta essa história. Exato. E aí, então, o perito foi tentar encontrar alguma coisa no sensor de luz, que ficava ali preso ao teto. O sensor estava coberto com fita adesiva preta. Então, de novo, não encontraram nenhuma digital. Ninguém tinha passado a mão ali. E ele ficou impressionado, sentiu que era realmente um crime perfeito. O distrito de Diamantes era um dos bairros com maior concentração de riqueza do mundo, como falamos, então, óbvio que a notícia se espalhou muito rápido. Teve uma pressão imediata da imprensa internacional, de políticos, empresários importantes perdendo dinheiro. O roubo estava colocando em jogo a própria economia da Bélgica. Então, os superiores da Polícia Federal estavam sendo pressionados e, claro, por consequência, pressionaram o comandante Bruiker para conseguirem respostas rápidas. E isso tudo assim, um dia de investigação. Imagina o comandante assim, meu Deus do céu, onde que eu me meti, Ele achou que alguém dentro do prédio poderia ter facilitado para o ladrão. Tinha o segurança, tinha 2 concierges e a síndica. Aí interrogaram esses 4, fizeram buscas nas casas deles, mas nenhum deles tinha nada a ver com o crime. Naquela mesma tarde, o comandante recebeu um telefonema que foi essencial para a investigação. Tinha vindo da floresta Flordembus, que ficava a 40 quilômetros ao sul da Antuérpia. Quem ligou foi uma mulher chamada Annie Lowers. Ela e o marido tinham um armazém de comida e ela estava limpando o lugar mais cedo quando ela ouviu a notícia do roubo no rádio. A propriedade deles fazia parte ali da floresta. E uma hora o marido dela tinha ido levar uns restos de vegetais para alimentar os coelhos e peixes que eles tinham ali na propriedade. E quando ele chegou lá, viu que as pessoas tinham jogado sacos de lixo lá.
Infelizmente era comum, tinha muita sujeira na floresta, tinha gente que despejava, né, porque não sabia que era parte da propriedade de alguém. E nisso o marido abriu as sacolas. Tava cheio de papéis rasgados, onde dava a perceber algumas palavras soltas. E ele viu palavras como Antuérpia e diamantes. E ele achou estranho. Ele não abriu tudo, né, ele achou meio suspeito. Só que ele viu que era algo sério, voltou pra casa e aí ele e a esposa ligaram pra polícia, falando que eles achavam que tinham pistas, né, ligadas àquele crime. Porque, gente, estava no mundo inteiro essa notícia. Aí o detetive Patrick foi pra lá com o pessoal, revistaram o lixo e, pois bem, as sacolas estavam cheias de pedras preciosas. Tinha diamante ali. Eles encontraram bastante de um papel especial usado para embrulhar diamantes. Em flamengo, que é uma variante do neerlandês, lá a língua que eles usam lá, eles chamam esse papel de briefke. E aí eles encontraram algumas esmeraldas minúsculas que tinham sobrado no saco. Viram notas de dinheiro rasgadas e lá tinham também ferramentas, chave inglesa, lanterna, luva, tinha uma bolsa esportiva, até partes rasgadas de papéis que se referiam ao distrito de diamantes, né, tipo documentos. Tinham embalagens de papelão iguais às que o Centro de Diamantes usava para guardar filmagens lá das fitas, né? Só que as fitas mesmo tinham sido removidas. O escritório dos seguranças lá no prédio ficava aberto das 7 às 19 horas. Depois eles iam para casa. O ponto fraco do prédio era a entrada da garagem. Dentro da garagem tem uma porta de entrada que leva diretamente ao térreo do prédio. E lá no lixo da floresta, a polícia achou uma chave Allen modificada e tentaram usar na porta da garagem e conseguiram abri-la. E daí constataram que provavelmente, né, a pessoa, os envolvidos, tinham entrado no prédio assim. Tava óbvio que aqueles sacos de lixo tinham relação com o roubo, que eles tinham despejado evidências, né, naquela área. Então era uma descoberta muito importante. Então eles levaram o material de volta para o escritório e tinha muita coisa, gente. Tinha restos de comida, vinho, queijo, macarrão, sanduíche. Ficaram até pensando, gente, rolou um piquenique aqui, né? Uma galera, uma festa que aconteceu. Mas aí raciocinaram que os lanches provavelmente vieram de um esconderijo, né? Que pegaram tudo de uma vez e aí descartou na floresta. Ou seja, provavelmente o esconderijo era próximo ali do centro de diamantes. Porque tinha tanto coisas do roubo ali, do momento, quanto alimentos, né, das pessoas nos mesmos sacos. Antuérpia é bem próxima da capital, de Bruxelas, são uns 45 quilômetros. E só existe uma rodovia entre Antuérpia e Bruxelas, que seguia justamente aquela estrada por onde passava, né, que tinha aquela floresta. Então a Polícia Federal fez uma varredura na rodovia a pé para tentar encontrar alguma outra coisa. Pediram para a academia de polícia mandar estudantes, os coitados, fazerem essa andando. parte. Então todos os jovens ficaram lá andando e catando coisa no meio da estrada. O que acontece? Os ladrões, provavelmente tinham passado de carro pela rodovia e tinham pego a fita cassete e indo desenrolando, jogando a fita para fora ali ao longo da estrada. E aí guardaram as caixas e jogaram ali na floresta, né, com as outras coisas. Então os estudantes lá da polícia passaram 50 quilômetros fazendo uma varredura e conseguiram coletar uns fiapos da fita, conseguiram juntar 2 sacos de fitas desenroladas. E aí a polícia falou, pronto. Aquelas são as fitas de segurança da noite do crime, que os ladrões tinham tentado destruir. Daí correram mandar essas fitas para análise logística. E, gente, por incrível que pareça, os especialistas conseguiram reintegrar as fitas em um cassete novo. Juntaram tudo. E aí o comandante Bruiker e a galera dele, que eles chamaram de Esquadrão de Diamantes, sentaram lá para assistir esse vídeo para poder finalmente encontrar os criminosos. Vocês não fazem ideia do que tinha naquela fita. Era um filme pornô. Gente, era um filme pornô. Toma esse anticlímax. Não tinha nada de útil ali. Era apenas um filme de conteúdo adulto. Não tinha nenhuma informação. Simplesmente, os policiais voltaram a estaca zero. Imagina, você ficar lá 50 km andando pra catar um monte de fita pra ser um… Não, pra mandar pro técnico ficar enrolando a fita. Aí o técnico deve ter assistido e falado, gente, pra que eles querem essa fita? Gente, o que a polícia quer fazer com isso? Socorro. Ai, ai. Tinha um outro detetive do Esquadrão dos Diamantes chamado Jerry Van der Kellen. Ele era um dos principais ali.
E ele deu a ideia de pegarem os papéis rasgados e tentar encaixar para ver se conseguia formar ali uma página inteira ou mais de uma página. E eles conseguiram reconstruir um documento inteiro. Era um documento italiano escrito Commessa di Lavoro, ou seja, ordem de trabalho. Era uma ordem para instalar um sistema de segurança em um escritório localizado no prédio. No documento tinha o endereço do Centro de Diamantes, o prédio onde o roubo tinha acontecido. E essa ordem foi emitida por uma empresa de diamantes que era italiana, chamada Diamoros Preziosi. Os policiais foram averiguar com a síndica do prédio e descobriram que tinha sim uma empresa com esse nome lá no prédio, que o armário do cofre 149 pertencia a eles. E adivinha qual o único armário que não tinha sido arrombado? Muito estranho. Então, como o documento da empresa acabou no lixo da floresta? Eles acharam que a galera dessa empresa podia estar envolvida. Aí eles foram lá no escritório pra ver, né, o que tinha na sala. E o escritório estava todo vazio. Tipo, tinha uma mesa e um armário lá, mas não tinha nada, não tinha documento, não tinha nada. Descobriram que aquela sala tinha sido alugada há 2 anos e nunca tinha sido usada. A síndica contou que sabia quem era o dono, que era um empresário italiano, mas ela nunca tinha conversado muito com ele, ela não tinha o endereço, não tinha muita informação. Ela mostrou os registros de aluguel e assim a polícia soube o nome do homem. Era Leonardo Notarbartolo. Eles foram na sala de segurança e assistiram às fitas antigas das pessoas entrando e saindo do prédio. Quando passou esse Leonardo, a síndica apontou quem era. Era um homem normal, de meia-idade, branco, vestido com sobretudo, uma aparência comum. Parecia com qualquer um que entrava e saía do prédio. Os detetives conversaram com um monte de gente, com funcionários, com outros vendedores, para ver se alguém sabia algo dele. E todos disseram a mesma coisa. Já vi ele sim, mas ele é calado, nunca conversamos. Então parecia ser uma pessoa aí discreta, que passava despercebido aí com facilidade. E aí a polícia foi achando mais suspeito, né? E aí perguntou se podia ser ele o mentor por trás do roubo. Como esse Leonardo era italiano, eles não sabiam onde ele estava hospedado na Bélgica, então a Polícia Federal entrou em contato com a polícia da Itália para ver se eles conseguiam mais informações, se o cara tinha ficha na polícia, alguma condenação. E voilá! A polícia italiana confirmou que o Leonardo era um criminoso conhecido na Itália, já tinha sido condenado por roubo, assalto e furto de diamantes. Ele era procurado da polícia, não sabiam onde ele morava, mas suspeitavam que ele estivesse na cidade de Turim. Quando conseguiram essa informação, um outro policial lá da Antuérpia se lembrou de um outro caso que tinha sido investigado 6 anos antes. Tinha sido um roubo a cofre, um caso bem parecido, e esse criminoso tinha alugado um cofre individual e fingido ser vendedor de diamantes lá no centro de diamantes para roubar outros armários do cofre. E o policial lembrou desse caso porque o suspeito era italiano e vivia em Turim. Tinha sido um caso de repercussão menor, assim, o criminoso não roubou muita coisa, conseguiu fugir. E o nome dele era Ferdinando Finotto. E tinha um mandado de prisão para ele, mas a polícia não tinha conseguido encontrá-lo em nenhum lugar da Bélgica. Então eram 2 histórias muito parecidas. E aí a polícia conectou. Será que esses caras estão juntos? Será que eles fazem parte de uma mesma gangue italiana? E aí entraram em contato com a polícia italiana de novo e eles disseram que talvez sim, talvez eles fossem comparsas, enfim. Os italianos revelaram que Turim é uma cidade que concentra muitos ladrões especializados em roubos de banco e arrombamento de cofre. Tanto que inventaram um apelido para estudo, que era Escola di Torino, que seria a Escola de Turim. Foi um termo cunhado por jornalistas como se realmente fosse uma escola de crime ali mesmo. E era um grupo de pessoas especializadas em comportamentos criminosos diferentes. Os contratantes podiam escolher quem precisavam a partir da personalidade. E lembra um pouco a vibe do filme 11 Homens e um Segredo, sabe? De você realmente poder personalizar. Sim, eu preciso de um cara pra fazer tal coisa. Preciso de um contorcionista, Exato. né? Que tinha. Então é realmente essa vibe. Então, se alguém quisesse contratar uma pessoa para arrombar um cofre, podia ir em Turim e decidir se queria um criminoso mais especialista em, sei lá, cofres impenetráveis, ou então cofres que ficavam debaixo da terra. Então, assim, era uma, sei lá, categoria, uma especialização, um cardápio, exato. Né? Pra você escolher. Um menu que você abria ali e você ia decidir, eu quero hoje um roubo terrestre, hoje eu quero um roubo aquático. Brincadeiras à parte, mas era um pouco isso.
E aí, esses criminosos de Turim sabiam lidar muito bem com o metal, eles entendiam a mecânica de cofres, de paredes fortificadas. A teoria da polícia italiana é que a cidade tinha realmente se tornado um centro criminoso, porque a Fiat tinha uma presença muito grande em Turim, tinha fábricas, etc. Então, muitos trabalhadores sabiam lidar bem com metal, trabalhavam nessas metalúrgicas, com coisas assim. E muitos deles usaram então essas habilidades para entrar no mundo do crime. E por isso que tinha tanto criminoso ligado a cofres e bancos concentrados ali numa área tão pequena. Então, show! Agora a polícia da Antuérpia sabia de tudo isso, eles precisavam encontrar o tal do Leonardo. E eles pensaram que se o Leonardo estava com aquele escritório fazia 2 anos, ele tinha que dormir em algum lugar na Antuérpia, né? Tipo, ele ficava indo pro escritório e voltando lá. Então foram em hotéis procurando o nome dele e tal, mas não acharam check-in dele em nenhum lugar da cidade. Ao longo da semana, a polícia percebeu que as filmagens do dia 10 de fevereiro tinham sumido também, que foi a segunda-feira anterior ao roubo, né? Então, recapitulando, o roubo foi entre sábado e domingo ali, que era dia 15 e 16, esse sábado e domingo. Então, as fitas tinham sumido do sábado e domingo ali. Mas lá na segunda antes disso, no dia 10, a fita também tinha sumido. Então eles pensaram, pô, Suspeito, né? será que eles vieram aqui na segunda, né, investigaram alguma coisa, fuçaram alguma coisa, fizeram algum preparativo, aí deixou a filmagem terça, quarta, quinta e sexta, aí vieram sábado e domingo e roubaram, entendeu? Então esse foi o raciocínio da polícia. E lembra daquele documento que eles encontraram na floresta, que era uma ordem de trabalho, né, para sistemas de alarmes em câmeras? Esse documento provavelmente tinha sido usado para cobertar a entrada de pessoas ali no centro de diamantes para trabalhar na porta do cofre. E aí, se alguém fizesse perguntas, era só eles falarem: a gente tá aqui com uma ordem, né? Viemos trabalhar para consertar tal coisa. Então, a polícia estava entendendo que aquilo ia ser um disfarce. E aí, provavelmente, isso tinha acontecido então no dia 10, né? Por conta de ter sumido aí as gravações desse dia. E daí, entre as evidências do lixo, tinha um envelope endereçado a Hélio Donório. Só que não acharam o conteúdo de dentro dele. Só que assim, mais um italiano, né, no meio dessa história. E aí falaram com a polícia italiana e descobriram que esse Hélio também era ligado à escola de Turim. E que ele era conhecido por ser especialista em alarmes. Então, provavelmente, ele estava no meio do roubo também e tinha sido o cara que tinha conseguido ali passar pelos alarmes do cofre. Então agora eles tinham 3 nomes. O Leonardo, que tinha aberto a loja de diamantes no prédio, provavelmente se infiltrando, né? Ele tinha acesso. O Ferdinando, que tinha feito a mesma coisa, só que anos antes. E o tal do Hélio, que seria o especialista em alarmes. Já tá formando uma gangue aí, né? E os 3 estavam desaparecidos. Eles não sabiam nem em que país eles estavam. A polícia da Bélgica procurou eles por lá e pela Itália também. Fizeram um esforço aí, uma cooperação, né, entre os 2 países. Outra coisa encontrada no lixo da floresta era um recibo de compras numa loja de ferragens. O recibo era da véspera do roubo. E ali, entre os itens comprados, aparentemente alguns deles teriam sido usados no roubo. Por exemplo, um esfregão extensível que tinha sido encontrado ali na sala do cofre. E aí foram nessa loja, né, para ver o vídeo de segurança do dia da compra e aí pegaram o desenhista lá da Polícia Federal para fazer um desenho do comprador. Eles compararam com as imagens enviadas ali pela polícia da Itália e eles confirmaram, gente, era o tal do Hélio Donório, né, o especialista em alarmes. E ele estava na Antuérpia na véspera do roubo. O cerco estava se fechando, né? Tava cada vez mais perto de encontrarem os criminosos. Na sexta-feira, dia 21, uma semana já depois do crime, o detetive Jerry estava dirigindo à noite quando recebeu uma ligação da síndica, lá, a mulher do prédio, lá do Centro dos Diamantes. Ela falou que o tal do Leonardo estava no prédio. Ele apareceu lá, gente, normalmente, Do nada. como se fosse trabalhar e tal. E ela tava lá tentando distraí-lo a tempo da polícia chegar. Tipo, gente, o suspeito caiu do céu no próprio lugar do crime, na cena do crime. A polícia falou, bom, fechou, né? Então o detetive Jerry e o Patrick foram correndo pra lá. E a mulher ficou super nervosa, né? Enrolando o cara. Tipo, então, menina, aconteceu um roubo aqui outro dia? Você ficou sabendo? Aí ele, não, como é que foi? Imagina que desespero você ter que ficar fazendo Enrolando isso, o cara ficar que enrolando é a pessoa. suspeito. E ao mesmo tempo não saber o que ela… Tipo, se ela for mesmo capaz, será que ela Tá armada, pode machucar sei lá. você? É esquisito, né? Aí a mulher enrolou o cara até que finalmente a polícia chegou e o detetive Jerry prendeu, algemou o Leonardo. E o Leonardo não falou uma palavra, não resistiu, ficou calado.
Foi isso, gente. Num piscar de olhos, um grande suspeito do maior roubo de diamantes do mundo estava preso. Mas será que ele era mesmo responsável? Natal chegando. E aí, você vai viajar? Eu vou pra Minas Gerais, e você? Pra mim, achei que você ia pros States, pra Europa. Vamos pra Minas. Pra Minas. Eu acho que eu vou ver minha família, mas eu tô com o pé quebrado também, tá complicado, né? Amiga, tá puxado, mas né? É aquela coisa, né? A gente tem que organizar a vida antes, né? Por exemplo, eu já deixei ração e areia compradas, porque eu me recuso a voltar de viagem e ter que ir atrás disso, né? Nossa, sim. E o Clube Pet Love salvou minha logística esse ano, sério. Nossa, é muito prático. Você economiza nas compras do seu pet e ainda sobra um dinheirinho pra gastar na viagem aí, porque, né? Descontos. O Mikkel, por exemplo, ganhou mais o brinquedo. Destrói em 5 minutos, faz parte, né? A Zelda transformou a caixa da Pet Love numa casa. A caixa de papelão? A caixa de papelão, que chega as coisas. Amam, Eles amam. Eu deixo o Damon usar um dia, assim, aí depois eu jogo. Não, 2 dias inteiros ali, ignorando a cama luxuosa que ela já tem, né? Claro. Eles não deitam na caminha nunca, né? Gatos sendo gatos. E, gente, aproveitando, o Clube Pet Love tem vários benefícios que ajudam muito a rotina. Ó, quem faz parte do clube tem desconto garantido nas compras do pet. 15% em ração, petisco e higiene e 25% em medicamentos, brinquedos e acessórios. E ainda tem frete grátis sem valor mínimo. E o clube tem 2 planos, o mensal e o anual. O anual é o mais vantajoso e ele custa só R$ 9,99 por mês. Eu tenho o anual também, inclusive pedi todos os sachês do Damon agora do fim do ano. Tá tudo pronto e nós temos cupom. É isso, produção? Olha, sim, gente. O nosso cupom Modus Operandi Ganhe 60, que faz a mensalidade de R$ 9,99 cair para R$ 4,99. É um jeito muito bom de começar 2026 mais organizadinho, tudo pronto aí. E, gente, eu tenho as compras engatilhadas, as compras fixas, recorrente. Então, ração, sachê do Damon, tudo eu fico lá de olho que dia que vai chegar. Por exemplo, a do Damon esse mês eu adiantei, porque já tinha acabado. Então fica tudo lá resolvido. São coisas que a gente precisa todo mês, né? Então já aproveita, ó. Cupom Modus Operandi Ganhe 60. Entra agora no Clube Pet Love e garanta benefícios exclusivos para cuidar do seu pet com menos preocupação. Leonardo Notarbartolo nasceu em 1952 em Palermo, lá na Sicília. Desde criança, o Leonardo desenvolveu um interesse por dinheiro e joias. Segundo ele mesmo, o primeiro roubo que ele cometeu na vida foi ainda pequeno, aos 6 anos de idade. Amei esse segundo ele mesmo, fonte eu. Ele invadiu a casa de um vaqueiro e viu 5.000 liras, pegou o dinheiro e foi embora. Quando foi ficando mais velho, ele começou a furtar dinheiro dos professores na escola. E na adolescência, ele evoluiu para crimes mais graves, como arrombar fechaduras, abrir carros, pra, roubar a coisa que estava dentro. E ele sempre se metia em problema. Ele tinha uma reputação na cidade e o pai do Leonardo dizia que ele devia pensar nas consequências do que fazia, tal, mas ele continuava roubando. O Leonardo sempre gostou de diamantes. Foi uma paixão que foi crescendo à medida que ele foi ficando adulto e o sonho dele era trabalhar com isso. E aí, em algum momento da vida adulta, ele se mudou para Turim e nos anos 80, quando estava na casa dos 30, ele abriu sua primeira joalheria. E ele cometia muitos golpes, pequenas fraudes com os clientes. Ele realmente gostava de lucrar aí às custas dos outros. Ele era casado com uma mulher chamada Adriana, e ele e a esposa namoravam desde a adolescência, e ela sabia que ele era meio criminoso, meio assim, mas ela fazia vista grossa, né? Ela não era cúmplice ativamente, não ajudava ele, mas também não, sei lá, não falava pra ele parar de roubar. Deixava, ficava, tá. E eles tinham um estilo de vida confortável, tal, e eles iam gastando ali a grana, mesmo ela sabendo que aquele dinheiro era meio esquisito, né? Ela gastava e tudo certo, e o casal teve 2 filhos. Ainda nos anos 80, o Leonardo abriu uma segunda loja. E nos anos 90, uma terceira. Então, tava dando certo da golpe. Estando ali no negócio de diamantes, era impossível ele não ir pra Antuérpia de vez em quando. Então, no fim dos anos 90, já quarentão, ele decidiu que precisava abrir uma loja lá também.
Antuérpia, né, era um dos pontos mais estratégicos para enriquecer nessa área, como a gente já falou. E ele queria ganhar a confiança de grandes fornecedores e fazer o seu nome lá. Então ele alugou, né, um apartamento na cidade, forneceu a documentação das suas joalherias italianas e pronto, recebeu permissão para abrir um escritório ali no centro dos diamantes. E ele abriu esse escritório em novembro de 2000. Ele sabia que o prédio tinha um cofre, que a pessoa se inscrevia para ganhar um armário, e aí ele fez o mesmo depois de alguns meses. Uma das fontes para esse episódio foi um documentário original da Netflix chamado Diamantes Roubados, o golpe do século, que é muito bom, aliás. E lá, quem dá a entrevista? O querido, o próprio Leonardo. E aí ele conta o seu envolvimento no caso. O problema é que a gente não sabe se ele tá falando a verdade ou não, mas vamos contar a versão dele dos acontecimentos. E aí vocês acham o que vocês quiserem achar? Vocês opinem no nosso… Agora no Spotify tem como comentar. A gente nem fala isso pra vocês muito, mas comentem. A gente sempre lê o que vocês comentam. Então comentem aí se vocês vão acreditar no Leonardo, na polícia, em nenhum. Esse é um caso cheio de teorias aí. Então, de acordo com o Leonardo, no início de 2001, ele estava de boa lá em Turim, na Itália, e ele foi abordado por um homem misterioso. Esse cara se chamava Alessandro, e convidou ele para tomarem um café juntos. E o Leonardo não entendia como que esse Alessandro sabia quem ele era, né, o que ele queria com ele. Esse cara sabia com o que o Leonardo trabalhava e sabia que ele voltava da Antuérpia o tempo todo. Então ele foi tomar aí o café com esse homem misterioso. E o Alessandro fez uma proposta. Ele explicou que ele fazia parte de um grupo, que provavelmente, né, é a escola de Turim, que queria informações sobre o centro dos diamantes. O Alessandro disse que estava pensando num esquema que daria muito dinheiro e que se o Leonardo aceitasse e fizesse o que mandassem, ele ia receber $100 mil. E aí o Alessandro deu para o Leonardo uma caneta com uma câmera minúscula que armazenava até 1000 fotos e pediu para o Leonardo tirar fotos do cofre. E o Leonardo teria ficado desconfiado, mas era uma grana muito alta, então ele, bora ir. Aceitarias, amiga? $100 mil, Jamais. $500 mil. Pra pegar uma caneta e sair tirando foto de um cofre de diamantes. Será que é só isso que ele… né? Se for só pra tirar foto de um cofrinho, gente. Mas é um… Mas o que você acha que ele vai fazer com essas fotos? Pelo amor de Deus, gente. Não aceitem. Gente, não aceitem. É que o Leonardo já é meio esquisito, ele já né? é Ele já era meio do golpe, né? crime. Em fevereiro de 2001, pouco tempo depois desse encontro, o Leonardo voltou para Antuérpia e entrou no centro de diamantes. E aí ele foi com a canetinha nova dele lá, ó, tic, tic, tic. Foi tirando foto do prédio inteiro, tentou ser discreto, né? E tirou foto dos corredores. Ó, você segurando a caneta. Como você segura uma no caneta corredor. Discreto. No corredor, tipo assim, a canetinha em cima da sua cabeça. Pera, deixa eu anotar um negócio aqui. Um óculos teria sido… Bom, não vou ficar dando ideia. Um metaglasses. Um metaglasses. Não tinha nessa época. Então ele foi tic-tic-tic, foi no elevador, no corredor. E basicamente criou um mapa aí, né, com tantas fotos. Entrou no cofre, fingiu que ia pegar algo lá no armarinho, no mini cofre dele. Tirou fotos de tudo quanto é ângulo. E aí ele abriu o armarinho dele pro segurança que tava vendo pela câmera, né? Não desconfiar que ele foi lá só ficar segurando uma caneta. Tipo, não tinham seguranças ali dentro também fisicamente, né? Tipo, dentro do cofre, não. Não precisa ser dentro do cofre, mas eu digo assim… Ai, não sei, eu ficava imaginando… Pra mim, ia estar sempre alguém junto, sabe? Uma coisa meio… Não consigo imaginar É que assim, esses cofres eles de são banco… individuais, né? Você fica sozinho na sala, que é uma sala coletiva, mas você fica sozinho. E entra alguém com você, e daí fecha a porta e te tranca ali dentro. Sim. Aí depois você bate lá, o cara abre e te libera. Mas ele fica olhando pela câmera. Que raios você tá fazendo com essa caneta? Gente, mas aí? não é possível que ele ficou com uma canetinha e o cara não achou estranho. Acho que ele abriu o cofre e ficou assim, né? Apontando. Como se ele tivesse uma varinha, assim. Olha o Harry Potter. Espelharmos! Do nada. Então ele diz que abriu o próprio armário pro segurança não ficar desconfiado e tudo mais. De volta à Itália, ele encontrou o tal do Alessandro, entregou a caneta com as fotos, né? Ou, no caso, entregou a caneta. E aí o Alessandro fez uma proposta para ele. Ele explicou que o cofre tinha $100 milhões em mercadoria, que seria, né, diamantes e outras joias, e que ele estava planejando um esquema de roubo super elaborado, que ele não seria descoberto.
ele daria de 10 a 15 milhões para quem aceitasse participar. E aí, o que o Leonardo falou? Aceitas? Aceitas? Agora eu vou te falar Sim, uma coisa. claro que ele falou que sim. Que coisa fácil, né? Se eu me chega de presente com essa historinha. Gente, 10 milhões, de 100 bora? mil foi pra 10 milhões? Porra. Não. Pera, 100 milhões. Era 100 mil dólares antes. Ah, sim, antes. Só pra tirar, só pra canetinha. Mas é um teste, né? Se você topou tirar as fotos, quer dizer que você pode estar disposta a um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Enfim. Vamos ver. E aí o tempo passou e em março de 2002, o Alessandro teria chamado o Leonardo para ir numa área industrial lá em Turim, onde tem vários armazéns. E daí, o Alessandro tinha um armazém próprio, que era o QG da equipe. E ele apresentou o Leonardo para o resto do grupo. Tinham mais 3 pessoas lá. O primeiro, o Leonardo chama de o monstro. É um cara mestre em fechaduras e alarmes. E de acordo com o Leonardo, ele era um cara bonitão, com mais de 1,90 m de altura, super malhado. Tudo indica que esse era o Ferdinando Finotto, o cara que a gente comentou, né, que estava sendo procurado na Antuérpia por cometer um roubo anos antes. O segundo, ele chama de o Gênio, um homem baixinho e muito inteligente. Ele era meio hacker, nerd de computador e sua especialidade era em alarmes. E muito provavelmente esse seria o Hélio Donório, sabe? Aquele que foi filmado numa câmera de segurança comprando a esponjinha lá, o que era? Era um rodo, sei lá. Várias coisas, né? Os itens que foram encontrados. E era aquele último italiano lá, né? Que a polícia tinha encontrado também. E o terceiro cara que tava lá, ele chamou de o mestre das chaves. Esses apelidos é porque ele falou que ninguém se apresentou com os nomes. É tipo La Casa de Papel. Totalmente. Né? Pra não saber o nome de ninguém. Então, esse era o mestre das chaves. E ele era o mais velho ali. E de acordo com o Leonardo, ele era um homem com uma aparência mais rústica. Com uma personalidade bem calma, bem tranquilão. E ele era considerado o melhor da sua especialidade em Turim, que era… ele podia abrir qualquer porta do mundo, qualquer fechadura. E a gente não sabe a identidade dele. Esse cara aí é um mistério até hoje. Então, temos nossa equipe. E aí… Você não acha que o Leonardo é muito franguinho perto desses caras? Mas ele tem um acesso. Você sempre precisa de um trouxa pra te… trouxa, o cara pra te ajudar a entrar, né? É importante pra um trouxa. Mas imagina, você tem o gênio, o mestre da chave, não sei o quê… E o Alessandro. E o Alessandro. O Alessandro não, o Leonardo. E o Leonardo. O Alessandro é o professor, né? Da La Casa de Papel. Exato, o cara que vai recrutando perfeito. todo mundo. Enfim. Então, aí, beleza. Então, ele conheceu o Alessandro no início de 2001. E o resto da equipe ele conheceu só em março de 2002. Então, demorou aí 1 ano e pouco, né? Não sabemos o motivo, se eles estavam planejando, mas assim… ritual, né? Demorado. É um roubo grande, imagino que também demore, né? Pra você planejar tudo e tal. Mas… eu costumo planejar… meus roubos eu costumo planejar rapidinho. Rapidinho, né? Coisa básica. Mas só pra você arrumar essa caneta que tira foto, por exemplo. Tem que produzir… É só ir na 25. Sim, mas você não pode ir em qualquer lugar com… Mas você tem que achar a pessoa certa pra canetar. Exato. Porque você não pode, depois a polícia vai lá e fala… foi a Mabel, tem cabelo azul. Vai ali, a casa dela mora tal. Eu sou uma pessoa que jamais… você não pode ser que se disfarçar. Isso, porque… você lembra da pessoa de cabelo azul? Lembro. Aí ela tem um cabelo azul, óbvio que eu vou lembrar dela. Você teria que se esforçar. Eu teria que pôr uma peruca. Mas o que eu ia falar, na verdade, é que eu era muito viciada em ler essas coisas, né? Por um motivo ruim, porque minha mãe foi gerente de banco e tal. Então eu sempre tive muito medo, né? Paranoia dessas coisas. Então eu pesquisava muito. E realmente, a coisa de recrutar… existe uma coisa na inteligência aí que é… que às vezes, quando você recruta uma pessoa para uma quadrilha que vai participar disso, além de você precisar de uma grana, né? Porque você tem que manter essa galera durante meses. Então, lembra que até no momento lá que foi encontrado… que o cofre, enfim, tava lá inseguro. Sim, lembro sim. Tô lembrando. Claro, daquele jeito. Não, mas que tinha um monte de comida e daí eles estavam assim, nossa, mas tipo, não é só uma pessoa, porque… realmente, você precisa, e geralmente uma equipe. você precisa de uma puta grana pra financiar essa equipe e pra ter os treinamentos durante muitos meses.
E esses testar casos, as pra coisas, testar, né? exato. É que nem no 11 Homens de Segredo, na Casa de Papel. Na Casa de Papel. Mesma Então, coisa. realmente, é um planejamento que dura muito É um tempo. roubo grande. Porque qualquer coisa que pode acontecer pode dar uma merda muito grande, né? Eles realmente vão ser presos, ou enfim, pode morrer, aquela coisa toda. Enfim, só queria falar Dá que esse negócio trabalho de roubar. que dá trabalho, exato. Não é qualquer coisa, né? Mas às vezes é melhor não roubar, né? Era a melhor opção. Melhor só trabalhar. Mas enfim, demorou muito então pra produzir toda essa equipe, produzir os bagulhinhos, tudo, né? Então, nesse dia, ele falou que conheceu todo mundo. Aí os caras abriram umas cortinas enormes de plástico, assim, lá no meio do armazém e revelaram que eles tinham feito uma réplica em tamanho real do cofre. Se isso não é 11 Homens e um Segredo, Nossa, sim. é igual, né? É igual. E eles ficaram perguntando se as câmeras estavam posicionadas corretamente. Ficaram tirando dúvidas ali com o Leonardo. Pra ver se tava igual, né? E aí ele ficou super impressionado, porque tava realmente muito idêntico. E aí, nos meses seguintes, o Leonardo continuava entrando e saindo do centro de diamantes ali, quando bem entendia. E aí ia tirando umas dúvidas. Por exemplo, tal lugar é assim, ele ia lá pesquisar, sabe? Era uma coisa meio, realmente, trabalho de campo. E uma coisa que ele revelou no documentário é que os criminosos tinham cópias das chaves do prédio. Só que ele não disse como que, né, eles tinham essa informação. Mas assim, de tudo isso que eles fizeram, acho que não é o de tão, menos, é o menos mais de boa. E aí, ao longo de 2002, esses 3 membros, né, o monstro, o gênio e o mestre das chaves, foram várias vezes com Leonardo na Antuérpia e se infiltraram no prédio. Eles teriam estado lá umas 30 vezes e nunca deixaram rastro. Eles faziam isso como missões de reconhecimento, sabe? Pra fazer relatórios, pra poder realmente entender como é que seria o plano, né? Fazer Ver todos os a detalhes. estratégia e tal. E aí, esses relatórios eram entregues pro Alessandro, que em momento algum saiu da Itália. Ele continuou o tempo todo lá em Turim, fazendo tudo, resolvendo o rolê. E as visitas deles aconteciam sempre tarde da noite, quando, né, o negócio já estava tudo fechado. E o grupo ficava esperando no apartamento do Leonardo, que ficava ali perto. Então, dava o horário combinado, eles iam. Eles chegavam de carro, paravam num estacionamento público que ficava atrás do prédio. Depois, eles contornavam os muros até chegar num canteiro de obras que eles conseguiam pular um muro. Eles levavam umas escadas daquelas que dobram, assim. Então, pelo estacionamento, eles chegavam num canteiro de obras. E pelo muro do canteiro de obras, eles subiam no muro com uma escada dobrável. Abria uma portinha e dava numa portinha que E dava na outra abria no portinha. primeiro andar já e entravam pela janela. Aí eles começaram a ir várias vezes, tal, e aí o tal do gênio lá já tinha mexido no alarme para eles conseguirem ficar entrando e saindo. Essa janela dava para uma sala X lá, um escritório, e a porta ficava trancada. Então pensa nisso, gente, a primeira visita eles tinham que descobrir qual era o muro, beleza. Na segunda visita eles tinham que abrir a janela. Na terceira visita, como abrir a porta desse escritório que eles estavam trancados para dentro. Então assim, né, imagino que dá um trabalhinho mesmo. E aí o mestre das chaves usavam a cópia que eles fizeram da chave, destrancavam a porta por dentro e aí estavam livres ali no corredor, se locomovendo à vontade pelo prédio ali, de escada e tudo mais. E nessas visitas eles desciam até o andar subterrâneo, onde ficava o tal do cofre, e estudavam toda a logística. O maior desafio para eles foi desvendar como abrir a porta do cofre, porque ela tinha 3 obstáculos: a fechadura, a combinação e o alarme. E lembra que a gente comentou que o botão de combinação da porta do cofre era trocado semanalmente e esse botão tinha 100 milhões de combinações possíveis? Então, assim, né? É bem difícil você passar por isso aí. Mas olha que loucura. O gênio percebeu que tinha uma lâmpada acima da porta do cofre. Então, em uma dessas visitas, eles colocaram uma microcâmera que pegava o ângulo do botão. E eles precisavam transmitir as imagens da câmera de algum jeito, né? Só que eles não podiam colocar um receptor ali, porque claramente os guardas veriam. Então, eles fizeram o seguinte: naquele andar tinha a sala de caldeira, onde eles encontraram alguns extintores de incêndio. E eles tinham percebido isso em uma das visitas. E daí, em uma das vezes que eles estavam na Itália, o gênio modificou um extintor de incêndio, cortou o fundo do aparelho, colocou um gravador receptor lá dentro e depois colou o fundo de volta. E agora estava escondido dentro do extintor de incêndio. Quando eles voltaram para Antuérpia numa outra visita, eles foram na sala da caldeira e substituíram um dos extintores pelo extintor deles. E aí, tudo show.
Todas as noites, quando o porteiro do prédio descia e inseria a combinação, eles tinham as gravações graças a essa microcâmera que ficava ali em cima. E essa câmera também era necessária para medir o tamanho da chave, para eles conseguirem ver o movimento, como o porteiro inseria a chave. Eles analisavam quadro a quadro para ver o tamanho, a estrutura da chave, não sei o que lá. E eles conseguiam ver essas imagens lá da Itália, gente. Que hackers são o Mr. Robot. E aí, em janeiro de 2003, já fazia quase 2 anos do planejamento desse roubo, mais cedo ou mais tarde, eles iam ser pegos numa dessas visitas noturnas, né? Ou alguém ia começar a fazer perguntas. Então, eles falaram, cara, acho que a gente já tem tudo, bora cometer esse roubo logo. A única preocupação deles era o sensor dentro do cofre, que era o mais sofisticado de todos os bancos da vida Blaster. E aí, o Alessandro estava preocupado com isso, ele precisava de mais ângulos, ele queria entender melhor. Então, num dia comum, o Leonardo entrou no cofre com uma mini câmera na sacola e apontou a câmera para cima para ver o sensor. Ele ficou fingindo que estava se alongando, se espreguiçando, tipo assim, com a sacola, sabe, para ela ficar apontada para cima. E, gente, ele ficou um tempão nessa posição. Tanto é que o segurança viu tudo pela TVzinha e achou que o Leonardo estava passando mal. O senhor tá tendo um. Você O senhor tá sendo possuído? O que é isso? Uma possessão demoníaca? A Samara? Aí ele foi lá, né, ver o que estava acontecendo. Aí o Leonardo, eu tô com uma dor, se encostou, enfim. Mas ele conseguiu a gravação, gente. E eles decidiram que o roubo ia ser na noite de sábado para domingo, que ia ser aquele final de semana lá de 15 e 16 de fevereiro. Aí na segunda, no dia 10, o gênio, ele foi lá no prédio fingindo que era um trabalhador. E aí o gênio entrou no prédio durante o dia normal, disse que ia fazer um serviço, e aí ele entrou no cofre com o Leonardo e adulterou as placas de alarme por dentro do cofre. Faltando 3 dias para o crime, o Leonardo voltou no cofre diariamente e a cada dia ele borrifava tipo um pouquinho de laquê ali, um spray de fixar cabelo, para ir embaçando o sensor. E ele foi fazendo aos poucos, né, para ninguém perceber que do nada o negócio ficou com outra cor, assim, né? Foi indo aos pouquinhos. E ele conseguiu fazer isso sem ser percebido, tipo, do nada o cara passando um laquê no ar, assim. Porque tinha um ponto cego na câmera e eles já tinham descoberto isso, né? Ficava um buraco ali que a câmera não pegava. Então ele foi grudando o negócio na parede, assim, né? Tacava o spray lá e não era pego na câmera. Então, finalmente, estava tudo pronto para o roubo. Naquele fim de semana, eles teriam os diamantes do cofre mais seguro da Antuérpia. Chegamos no dia 15 de fevereiro de 2003, um sábado. O dia não foi escolhido à toa. Lembra que a gente comentou que muitos dos empresários de diamante eram judeus? Então, o sábado é um dia sabático para os judeus, então eles não iam para o escritório. É um dia que o prédio está mais vazio. Naquela noite, os homens se reuniram no apartamento do Leonardo. Eram 5 pessoas ao todo, né? Ele, o mestre das chaves, o gênio, o monstro. E tinha um quinto cara que não se sabe muito a respeito. O codinome dele era Ligeirinho. Ele era bem ansioso e paranoico. E aí acredita-se que a identidade dele era Pietro Tavano. Mas essa é a primeira vez que a gente cita esse nome por aqui. O Leonardo contou que esse Ligeirinho era amigo pessoal, era amigo dele. Que eles eram muito próximos e tal. E fica uma impressão, assim, que o Leonardo fica tentando proteger esse cara, né? Então ele não dá informações, não deu o nome. Então ele fala que o Ligeirinho não fazia parte do grupo, assim, né, o tempo todo. Que ele entrou só nessa fase final aí, porque eles eram muito amigos, de longa data, não sei o quê. O Alessandro, o mandante, né, o nosso professor da Casa de Papel, não tava. Então tava só esses 5 aí. Quando deu horário, foram todos de carro, então, para o centro de diamantes. E ficou decidido que enquanto 4 deles entrariam para roubar, o Leonardo ficaria de carro rondando pelo bairro. Isso era porque ele era o que mais acessava ali, né? Então, se tivesse algum policial paisana, ele poderia reconhecer. E ele comenta que isso não foi decisão dele, que ele até ficou um pouco chateado, porque ele ia perder a ação principal. Os outros 4, então, entraram daquele jeito, né? Deram a volta no muro, subiram a escada, entraram por uma sala. Enquanto isso, o Leonardo ficou dando uma volta ali no quarteirão de carro, deu uma geral e daí estacionou e ficou em frente à saída principal ali de olho. Lá dentro, os 4 criminosos percorreram os corredores centrais, desceram as escadas e foram para o subterrâneo para chegar no corredor do cofre.
Primeiro, então, eles desativaram as 2 câmeras laterais e foram ali para a porta do cofre. Eles, então, com a combinação que eles já tinham olhado pela câmera deles, né? Algumas horas antes, eles foram lá e testaram a combinação e deu certo. A chave deles funcionou também, então 2 partes de 3 já estavam vencidas, mas tinha o tal do alarme magnético lá dentro do cofre, grudado do lado de dentro da porta. É meio confuso de escrever, né, a gente já falou um pouquinho, mas é tipo 2 placas de metal grudadas que tem um ímã, né, então fica cada uma de um lado da porta ali no batente. Essas placas eram unidas então por um campo magnético. Se alguém arrombasse a porta, é como se as 2 placas se partissem, e aí o alarme iria tocar. Só que o gênio tinha ido no cofre no início da semana, lembra? E o que ele fez foi o seguinte: ele tinha movido bem cuidadosamente a parte inferior dos parafusos que prendiam as placas, na hora, né, que o campo magnético estava inativo. E daí ele usou fita adesiva para manter os parafusos no lugar, né, durante uns dias. O alarme ficou assim e ninguém reparou. Resumo, porque é complexo mesmo, mas eles deram um jeito das placas não se desgrudarem quando abria a porta, né, conseguiram deixar ali o campo magnético ativo. Então, para o aparelho, é como se ninguém tivesse entrado no cofre, né, o sistema continuou ligado e sem detectá-los. E assim que eles entraram no cofre, tinha mais 2 alarmes. Um era um sensor de luz e outro de calor e movimento. Só que, você acha que eles se prepararam 2 anos e eles não sabiam que ia ter isso? Sim, eles criaram tipo um escudo de isopor que não reflete e nem deixa os raios entrarem, tipo, e nem o calor entrar nem sair, sabe? Então eles conseguiram passar pelos sensores. E depois que eles passaram, aí eles taparam os sensores. E aí, gente, acenderam a luz e fizeram a festa. Tinha 189 armários no cofre, cada um com a sua chave individual, que a gente já explicou, e uma senha de 3 dígitos. Só que para abrir os armários, eles usaram uma ferramenta caseira ali que eles inventaram, com tipo um pedaço de metal, como se fosse um saca-rolhas, assim, com 2 barras de metal, que aí eles colocavam no lado de cada armário, e aí com as alças eles giravam as barras e abria à força a fechadura, então não precisava nem da chave nem da senha. Eles meio que quebraram, né, as fechaduras. Já passava das 2 da manhã quando eles abriram os armários e o Leonardo passou a madrugada inteira fora. Eles tinham que vazar até umas 5, 5:30 da manhã, porque era quando ia amanhecer, né? E os seguranças e os outros funcionários iam chegar ali no prédio. E foi tudo muito na pressa, porque eles tinham só uma máquina para abrir todos os armários. E diamante não ocupa espaço, né? Então era bem fácil colocar nas maletas, mas o dinheiro ocupa. Então eles foram abrindo os armários e jogando tudo que não fosse pedra preciosa no chão. Foram centenas de milhares de dólares no chão, eles realmente levaram só as joias. Por volta de 5:20 da manhã, eles ligaram para o Leonardo dizendo que iam sair e que era para ele ir com o carro no mesmo lugar, né, onde eles tinham deixado. Eles saíram fazendo o caminho inverso do mesmo jeito que eles entraram, foram pro escritório lá, desceram as escadinhas numa boa, e aí entraram no carro do Leonardo e o Leonardo dirigiu. Foram pra casa dele com as maletas todas, cada um subiu com uma maleta, e foi um de cada vez, pra não levantar tanta suspeita assim. Aí tava todo mundo no AP, e aí o Leonardo e o monstro subiram no telhado pra ver se tinha alguma movimentação ali na cidade, se, né, estava polícia, alguma coisa assim, mas não tinha sirene, não tinha viatura, não tinha nada. Ninguém nem tinha reparado ainda que tinha acontecido esse roubo. Aí eles desceram de volta pro apartamento e claro que eles fizeram o quê? Uma festa, né, gente? Beberam, comeram, comemoraram. Aí eles abriam as maletas, olhavam os diamantes, eles estavam assim… Imagina o surto, você… Cara, né? Do Eu nada ia tá tem louca, muito dinheiro. né? Tipo, eu tava… Uhul! Festa! Total. E claro, eles achavam que tinham cometido o crime perfeito. E uma das coisas que eles tinham combinado era deles se reunirem na terça-noite. Então cada um deles ia para um canto e aí na terça-feira eles iam encontrar na cidade de Brescia, na Itália. E aí eles iam dividir os ganhos, decidir quem cuidava da venda das mercadorias. E aí o Alessandro, né, ia estar nessa reunião também. O Alessandro ficou lá na Itália fazendo nada, tá? Só mandando. E só mandando. Aí no domingo de manhã, no apartamento lá do Leonardo, eles decidiram que tudo que eles tivessem tocado ia ser jogado fora, para não ter nenhum risco de impressões digitais, de saliva, enfim.
e ele sabia um lugar onde queimar tudo. Só que rolou uma confusão, porque ele teria ido tomar banho e não sabe como ou quem, né, o que aconteceu, mas alguém do grupo pegou o saco de lixo do apartamento e misturou tudo. Então tinha um saco com as evidências, com restos de diamantes, documentos, e outro com comidas, bebidas, né, restos de comida, etc. Aí alguém quis ser proativo, sei lá, pegou todo o lixo e botou tudo junto, né? Então, Ia ser eu, amiga. amiga, não pode. Eu sou viciada em jogar lixo. Eu ia ser a pessoa, eu ia ser essa pessoa. Então, porque eu suponho que eles iam separar, né, o que é Exato. cada coisa. Mas aí o Leonardo tava tomando banho, né? Sei lá. Diz ele, né, que não foi ele também, né? Diz ele que chegou do banho e tava tudo lá no saco. A galera já tinha ido embora, cada um foi pra Itália de um jeito, né, pra eles não irem todos juntos. Um foi de trem, outro foi de carro. Europa, tudo perto, né? Que pena que, que não é assim aqui no Brasil. Então, eles foram embora e aí só sobrou o Ligeirinho, o amigo pessoal lá do Leonardo, que a gente não sabe quem é direito. E aí os dois iam queimar o lixo juntos. Então iam lá no lugar de carro, né, que o Leonardo tinha pensado. E aí foram de carro, não sei o quê. Só que no meio do caminho ali da estrada, o Ligeirinho mudou os planos, porque ele falou que queria ir embora de trem. Ele queria ir pra Paris, nananã, e aí de Paris ele ia pra Itália. Tipo, começou a dar um mini chilique ali, não sei o quê, vamos parar, vamos voltar, não sei o quê. Então, o Leonardo teve que mudar a rota pra deixar ele lá. E, gente, imagina, você tá 2 anos programando todas as coisas. O cara aí dá na um hora. surto. Não, e na hora do lixo, sabe? Tipo assim, vai rolando vários erros, porque é isso. Na hora as pessoas cometem um monte de erro. E aí ele teve que improvisar um outro lugar pra jogar o lixo, que não era o que ele tinha imaginado. E daí eles decidiram parar naquela floresta lá que a gente já contou. Eles seguiram por uma estrada rural e tal, que terminava no barranco. Eles viram que tinha uma casa próxima e o Leonardo foi olhar se tinha alguém lá dentro, tá? Enquanto o amigo ficou no carro. E aí o Leonardo ouviu o barulho e voltou pro carro pra eles irem embora logo. Só que ele viu que o amigo tava fora do carro e tinha rasgado o saco sem querer. Tinha caído um monte de coisa no chão, não tinha nem como recolher. Realmente o cara paranoico ligeirinho, né? E aí, como o Leonardo Meteu sabia, louco. meteu louco. E aí, como o Leonardo sabia que tinha gente em casa, ele falou: Meu, vamos embora logo antes que alguém veja a gente, né? Veja a placa e tal. E daí ele, né, falou pro ligeirinho deixar os sacos ali mesmo. E, né, pensando, ninguém nem vai ver, estamos no meio da floresta. Só que a gente já sabe que não foi isso que aconteceu, né? Aí depois disso, o Leonardo deixou o amigo na estação e seguiu sozinho. Aí ele foi dirigindo pra Itália, chegou em Brescia na manhã de terça-feira. E aí, claro que nessa altura, né, vocês sabem, roubo já tinha sido descoberto, tava já nas notícias, investigações rolando lá na Antuérpia. Aí eles se encontraram, então, na Brescia, os criminosos, e o Leonardo contou o que tinha rolado com o lixo e tal. Só que todo mundo falou, meio da floresta também, vão achar que é lixo, né, tipo, não vai dar nada. Mal sabiam eles que nessa hora a polícia já estava com o lixo deles, né. E aí o pessoal mandou o Leonardo de volta pra Antuérpia e falou, olha, haja normalmente pra não levantar suspeitas. Por isso que ele estava lá no escritório aquele dia. Porque era pra ele pagar o escritório, ir lá normal, fingir que estava trabalhando, que não tinha nada a esconder. Porque, pô, roubaram o negócio aí você some? Sim. Suspeito. Então, vai lá segue sua vida. E eles assistiram as notícias, né? E quando eles viram as notícias, realmente, naquele momento ali, a polícia não desconfiava, né? Então, parecia não ter muitas informações. E daí o Leonardo meio que relaxou. E ele passou em Turim pra ver a esposa. E ela decidiu ir com ele pra Antuérpia, né? Pra depois eles voltarem juntos pra Itália. E eles chegaram na sexta-feira à noite. E daí a esposa foi pro apartamento dele, dar uma faxina geral, né? Porque o lugar ainda estava bem sujo e tal, por conta da festa. E ele disse que ela adora fazer limpezas e enfim. E aí o Leonardo foi pro escritório e foi aí que chega no ponto que a gente começou a contar pra você agora há pouco, né? Da história da polícia, que a síndica ligou, falou, ó, tô enrolando esse homem aqui, né? E aí ficou lá batendo papo com ele, né? Os detetives apareceram. Então ele foi pego. O detetive Jerry, que era um dos principais da investigação, já quis aproveitar pra descobrir onde era a casa dele. Então eles pegaram o Leonardo, botaram na viatura e falaram: onde é a sua casa? Leva a gente na sua casa agora, que a gente vai estacionar lá, não sei o quê. Porque, né, seria mais fácil de encontrar alguma evidência. Porque já pensou se descobrem que o Leonardo foi preso, aí a galera tá lá limpando a casa, né? Ou enfim, levam os diamantes embora se os diamantes estivessem lá. Então a polícia agiu certo, né? Tipo, bora pra lá agora, meu querido. E aí,
O Leonardo não abria a boca pra nada, gente. Ele sabia que a esposa tava lá limpando o AP, então ele tava enrolando. Ele ficou fazendo de sonso, aí ele não respondia. Daí quando ele respondia, ele falava, eu não lembro o número. Sério. Aí depois ele falava assim, não, é que eu sempre vou a pé. A gente tá de carro, não tô sabendo aqui, não sei como é. Ah, não, porque tá escuro. Ah, não, porque não sei o que lá. Aí andaram, encheram o saco do cara. Aí ele deu o endereço, finalmente. E na mesma hora que eles estacionaram na frente do prédio, a luz do apartamento apagou. E aí o detetive Jerry desceu do carro e encontrou a esposa do Leonardo saindo, mas também mais 2 amigos. Eles estavam já saindo do AP e um dos caras estava carregando um tapete no ombro. O que o policial achou muito esquisito e suspeito, né? E aí todo mundo foi detido, todo mundo foi sob custódia e mandaram tudo pra delegacia, esse povo. Depois, esse pessoal foi liberado porque constataram que realmente eles estavam limpando o apartamento na inocência, a pedido do Leonardo. Eles nem sabiam nada do crime. O detetive, o Jerry, ligou para os peritos e eles fizeram varredura no apartamento. E eles encontraram uma pequena bolsa de couro, tipo uma necessaire, com um furo, que é onde o Leonardo tinha colocado a câmerazinha para gravar o sensor dentro do cofre. Lembra aquele dia que parecia que ele tinha sido possuído, que ele tava lá levantando as mãos para cima, tendo um treco, enfim. Acharam um recibo de um mercado local com vários itens alimentícios que tinham sido encontrados ali no lixo da floresta. E o melhor, o perito achou várias esmeraldas verdes pequenas naquele tal tapete, né, que o amigo estava levando no ombro. Aí mandou para análise e concluiu que era do mesmo carregamento das esmeraldas encontradas no lixo da floresta. Só ali no apartamento, então, eles já tinham achado várias evidências que conectavam ele ao crime. Mas nos dias seguintes, eles conseguiram ainda mais. O recibo que eles encontraram era de 2 dias antes do roubo. Então os policiais foram no mercado e eles viram as filmagens. E viram um homem que pagou pelos itens. Era o Ferdinando Finotto, né, outro desses suspeitos que eles estavam buscando. Que é o que tudo indica, né, seria o monstro. E eles também pegaram o DNA do Leonardo lá na delegacia e deu match num DNA encontrado num resto de sanduíche de salame que eles acharam na floresta. Oh, gente. Oh, Deus. Que jogaram o lixo assim, né? Aquelas, né, torcendo pra eles. Não tô torcendo pra eles, que fique claro. Não, eles fizeram toda eles aquela cagaram. bagunça no sábado e aí foi limpar só na terça. Não, muito depois, né? Tipo, muito depois, mas também o negócio de jogar o lixo, tipo… mandaram mal demais. Mandaram malzaço. Mas a evidência mais importante que acharam no AP foi 2 suportes de cartão SIM. Tipo, sabe quando você compra o chip da operadora e vem um cartãozinho em volta, aí você tira o chip e fica sobrando aquele cartão que fica em volta, né? Então era isso. Um desses negócios, desse cartão, tava escrito meu e o outro tava escrito não é o meu. Pra vocês, tipo, é o da Mabê, né? Mas eu não vou escrever Mabê. Aí eu escrevo não é o meu. Pelo número de série desse negócio, dava pra identificar o cartão SIM, que tava conectado ao telefone, né, e tal. E aí eles começaram a ver o histórico de movimentações ali, das ligações e tal. Aí a polícia fez um rastreio e descobriu que no fim de semana do roubo, os chips dos 2 celulares estavam no sinal de uma torre telefônica na mesma rua da casa do Leonardo. Então, sábado de noite e domingo de madrugada, os celulares estavam na região do Centro de Diamantes e domingo de manhã, na região da casa do Leonardo. Depois disso, os celulares tinham ido para Brescia separadamente e se reunido de novo numa mesma torre telefônica. Então, assim, eles conseguiram entender a movimentação dos criminosos. Ao todo, a polícia conseguiu identificar 4 pessoas envolvidas no roubo. O tal lá do Pietro Tavano, que era o amigo do Leonardo, o ligeirinho. O Hélio Donório, né, que seria o gênio, que era o especialista em alarmes. O Ferdinando Finotto, o monstro, que era o altão e bruto. E o próprio Leonardo. E quem tá faltando? Tá faltando o mestre das chaves, mas tá faltando o líder desse crime. Cadê Alessandro? Exato. O professor que recruta todo mundo. O professor. Né? O tal do professor. Não encontraram Alessandro nenhum. Gente, nunca. Não existe Alessandro. Até hoje, não se sabe quem era o Alessandro.
Mas como que a gente contou a história? Que o Alessandro fez isso, que o Alessandro fez aquilo, que o Alessandro fez aquilo outro. Porque foi o que o Leonardo contou. Exato. Mas agora, a gente tem uma revelação pra vocês. Sim. A polícia acha que não existe Alessandro. Exato. Que o professor, o grande mentor do crime, é, na verdade, o próprio Leonardo! Vocês estavam. Sim, vocês gente. estavam Que esperando plot twist isso? é esse? Gente. Que plot twist é esse? Não, e assim, ele fez ser uma pessoa que me observou e eu não sei como ela sabia onde eu morava. E a caneta da foto. E a caneta e não sei o quê. Só que assim, o Leonardo tem essa capacidade de planejamento? De planejar Eu acho que um negócio tem, porque desse? não existe Alessandro. Agora, então, gente, a teoria da polícia é que não existe Alessandro, que foi o próprio Leonardo que foi lá, que realmente teve acesso, que ele que montou o time, que ele que fez tudo isso aí, e que não tinha porra de caneta que tira foto, que não tinha que isso era tudo uma réplica invenção de cofre. Eles falam, isso aí é coisa de filme. Isso aí é lá do 11 Homens do Segredo, de série da Netflix, sei lá, não existia na época. Mas assim, que não tem nada disso. Ou até o próprio Ligeirinho, o amigo dele, né? Tipo, foi meu amigo que surtou e jogou o lixo. Pode ser que não, pode ser que o próprio Leonardo meteu o louco e tacou o lixo tudo errado. Quando ele fala que, por exemplo, eu queria tanto participar do ato, mas eu não fiquei lá no carro. Menina. Que conveniente, né? Porque daí ele não cometeu o crime. Ele, sei lá, teoricamente pode ter uma pena menor, porque ele tava ali só fora, dirigindo. E ele também botar a culpa no Alessandro é uma forma dele não ser o mandante, que é muito pior, né? Você ser líder de quadrilha do que você fazer parte dela. Então, assim, gente, a teoria da polícia é que não tem nada dessa parte de filme, que a polícia, inclusive, acha que eles nem entraram lá 30 vezes, que não foi tanto assim que o Leonardo gosta de aparecer e ficou inventando. Eu acho que essa história me lembrou um pouco de quando a gente contou do Prenda-me se for capaz. Que o próprio cara ficou criando 1001 histórias. Eu acho que existe um interesse nessa galera quando é pega… Um egocentrismo, um egocentrismo, sabe? Narcisismo. Do tipo, uma coisa assim, eu vou criar uma história pra ser mais legal do que é de verdade. Porque, gente, depois que a gente viu o que aconteceu lá no Louvre, sabe? Que a senha era 1, 2, 3 Louvre e que não sei o quê. E todas as coisas, assim… A gente sabe que, né… Pô, o cara entra no cofre, daí ele consegue fazer um negócio lá, um objeto que arromba todas as portas do cofre. Que porra é essa, sabe? Então, muito a fácil, gente sabe talvez. que muitas vezes, sei lá, a galera realmente deixa, sabe, deixa abaixo. Não, acho que a segurança tá boa, então ninguém vai tentar fazer isso. E então não dá pra saber, né, de fato o que aconteceu. Os detalhes, né? Né, Lembrando que o episódio do Frank Abagnale Jr. é o 253, o do Prenda-me se for capaz. Que é uma história… aqui, que sai em fevereiro. Que é muito boa essa história, mas tem esse detalhe, né? Que a maioria dos detalhes que a gente tem da história, quem contou foi o querido. E daí não dá pra gente ter sempre, certeza. né? Não dá pra saber o que é real. É isso. Bom, mas aí então o Ferdinando, o Hélio e o Pietro, né, foram todos pegos ali pela polícia italiana que estava colaborando com a polícia belga. Quando o mandado de busca internacional foi emitido, o Pietro foi preso na sua própria casa ali em Turim, né, na Itália. O Ferdinando também estava em Turim, ele estava se escondendo, mas a polícia conseguiu encontrá-lo graças ali a interceptações telefônicas e uns rastreamentos de carros alugados. Já o Hélio foi pego numa outra região da Itália, perto de Nápoles. E aí os 3 foram extraditados para a Bélgica, né, porque o crime rolou lá e tal. E aí ia ser a justiça de lá que ia ficar responsável por isso. A polícia não encontrou o mestre das chaves, não fazia ideia da identidade dele, mas sabiam que ele existia. Então, esse cara aí, a polícia acredita que existe, só não tem nenhuma identificação. Mas o Alessandro, né, o tal do mandante, a polícia cravou que não. Esse cara não existe. Com exceção do Leonardo, que amava contar história, contou tudo, um monte de coisa, os outros 3 eram calados. Eles passaram por vários interrogatórios super longos e intensos, mas revelaram muito pouca coisa. Eles falaram um pouco mais sobre as coisas técnicas, assim, tipo, que aparelho tal eles usaram, o extintor que colocaram lá. Vários desses detalhes realmente aconteceram e os caras explicaram esses detalhes e tal. Mas, por exemplo, como que vocês se conheceram? Nada. Pra quem foi esses diamantes? Pra quem vocês venderam? Nada. Era como se eles tivessem feito um pacto de silêncio mesmo do que era assim, tipo, isso aqui a gente não vai contar.
Só o Leonardo que esqueceu, né, de participar desse pacto. Mas ele não contou quem eram as pessoas, não contou quem eram os compradores, né, dos diamantes. Porque, gente, os diamantes sumiram, tá? Tipo, até hoje ninguém nunca viu. A polícia belga ficou sem saber o que aconteceu com eles. Eles criaram uma teoria de que, uma vez que o roubo aconteceu, já tava tudo pronto pra eles venderem, né? Já tava… Tudo arquitetado. Arquitetado, engatilhado pra eles serem contrabandeados pra fora da Bélgica, provavelmente pra Holanda, pra Itália. E, gente, são diamantes brutos, então são pedrinhas pequenas ali, né? Não tem número de série, não tem nada. Isso são, assim, uma coisa que você enfia no bolso, leva embora e some isso, né? É uma coisa e é indistinguível, não dá pra eu saber se esse diamante é roubado e aquele não é. Tipo, não é que nem nota, né, de dinheiro. Sim, você pode rastrear, né? Então é realmente um roubo quase perfeito, né? Porque o produto mesmo nunca mais vai ser encontrado. Sim. E em poucos dias, provavelmente, eles já foram misturados ali com outros diamantes legítimos, né? Revendidos, seja no mercado legítimo ou até no ilegal. E, tipo, era muito diamante. Tipo, como que eu vou saber qual que é o meu da Mabê, qual que é o do fulano? Tipo, não tem, já era. Então é isso, não tinha como rastrear, né? E eles também se recusaram a dizer pra quem tinham vendido ou o que fez com o dinheiro. Os detetives também perguntaram pro Hélio, pro Ferdinando e pro Pietro sobre a história do Leonardo, se realmente existia um Alessandro. E nenhum deles disse ele não existe, mas também nenhum deles falou que conhecia. Gente, Ficou sério, X. que mistério, assim, ficou uma coisa meio X. Eles continuavam monossilábicos, falaram a mesma coisa, que o contato era o Leonardo, que tinham entrado no grupo convencidos pelo Leonardo. Então, no fim, a justiça considerou que ele era, sim, o mandante do crime. A promotoria até tentou oferecer acordos para os outros 3. Então, se um deles tivesse informações a mais, né, sobre o paradeiro dos diamantes, alguma coisa assim, eles iam receber menos tempo na prisão. Nenhum aceitou. Isso é muito raro, né? Isso é muito raro. O pacto foi bem feito, esse Foi pacto uma aí. coisa assim. Mas sabe por quê, eu acho? Porque a pena é baixa. E porque é uma coisa que não tem como rastrear. Eu acho que se fosse uma coisa que, um dia pode ser descoberto, aí ferrou. Mas vocês vão ver, a gente vai falar daqui a pouquinho, a pena deles não foi tão longa. Então, acho que não vale a pena você queimar as pessoas que você vendeu o negócio, né? Não, e provavelmente é um dinheiro que eles vão reaver daqui a pouco. Que eles já gastaram, Exato. que eles já fizeram alguma coisa com esse dinheiro aí, Exatamente, que a família vai usufruir, enfim. Exato. Então, os 4 foram presos e foram a julgamento em 2004. O julgamento foi bem protocolar, assim, não tem muita coisa nem pra gente contar aqui. A promotoria tinha todas essas evidências de cada um deles, né, do seu envolvimento no crime. Não tinha muito o que fazer. E eles não tiveram uma frente unida nesse caso. Cada advogado ficou tentando minimizar a participação do seu cliente no roubo. Mas não ficaram também culpando uns aos outros. Foi bem interessante a lealdade, assim, deles. Mas o negócio de ser mandante ficou aí nas costas do Leonardo. Ele foi o único que deu um testemunho mais longo. E aí ele contou sobre o Alessandro, jurando que esse cara existia justamente para ele não ser o mentor, né? Os outros 3 testemunharam lá também, mas bem calados, assim, bem monossilábicos. Não elaboravam muito. No fim, o Leonardo foi condenado a 10 anos de prisão e considerado mandante do crime no julgamento. E ele também foi sentenciado a pagar 1 milhão de euros como multa. Já os outros 3 homens, o Hélio, o Ferdinando e o Pietro, vocês estão prontos, gente? Receberam a mesma sentença de 5 anos de prisão para cada um e 5 mil euros de multa. É muito pouco tempo e trocado, né, perto do valor do roubo. Então, assim, não vale a pena você queimar seus compradores. 5 anos, faz 5 anos, volta aí e vive sua vida, né? Total. Complicado. Bom, o Ferdinando e o Pietro cumpriram pena na Itália mesmo. E o Hélio ficou num presídio belga. Não dá pra saber muito bem por que rolou essa divisão. Já o Leonardo ficou preso no leste da Bélgica. E o nome do local nunca foi especificado. Ele continuou advogando por sua inocência, dando entrevistas para jornalistas, até que foi liberado em 2009 por bom comportamento. E nessa época ele estava com 57 anos. Ao todo, ele cumpriu 6 anos preso, contando ali com um período pré-julgamento. Depois de sair, ele voltou para a Itália e tentou se reconciliar com a esposa, que estava, né, muito puta da vida com ele. Ela não chegou a ser acusada, né? Mas ela foi detida na noite que ele foi pego, lembra? Ela tava lá limpando e tal. E ela tava com muita raiva porque
foi uma, sei lá, não sei nem como dizer, uma situação horrorosa, enfim. Não, e também podia ter dado problema pra ela, né? Tipo, eu cometo um crime aqui, fala, ai, Mabê, limpa aqui minha casa fazendo um favor. Tipo, porra. Mas né? é isso, gente. Se você sabe que a pessoa que você cometeu um crime assim absurdo, não. Então, a gente não sabe, né, se ela Exato. sabia antes ou depois ali nesse muito começo, estranho. né? Mas fato é que eles se reconciliaram, tá? Então, o amor venceu. Nos anos seguintes, ele teve vários problemas na justiça. Pra começar, ele tinha que pagar aquela multa de 1 milhão de euros pra ajudar até a ressarcir um pouco das vítimas ali do roubo e tal. Isso estava nos termos da condicional. Ele só poderia ficar livre se ele pagasse. Então, ele estava na condicional, mas ele não pagou. Então, em 2013, prenderam ele de novo. E ele teve que cumprir o resto da sentença, que era mais 4 anos. Então, no fim, nem deu 10 anos de preso, mas não 10 anos seguidos, né? Foi 6 anos, aí ficou fora 4, aí foi preso de novo 4 anos. Foi preso de novo. E que estranho, Foi uma né? saidinha longa. Foi uma saidinha de 4 anos. E aí ele saiu em 2017, aos 65 anos. Atualmente ele tem 73 e parece que ele e a esposa vivem mais numa cidade assim menor, assim, tipo mais vibes campo, ali nos arredores de Turim, e eles administram uma empresa de pallets de madeira, né? E alguns estudiosos do caso acreditam que ele ficou sim com parte do dinheiro da venda dos diamantes roubados. Eu também acredito nisso. E deixou isso escondido, ou lavou esse dinheiro, sei lá, né? De alguma forma irrastreável aí, a gente não tem como saber. Mas a polícia até comenta, assim, que hoje em dia ele não leva uma vida de ricaço, nem nada. Ele tem um carro, um carro básico, uma casa tranquilinha. Então, o que será que ele fez com este dinheiro? O Alessandro existe, né? A prova de que o Alessandro existe. O Alessandro que tá bem na vida, o Alessandro por aí. Que tá, ó, uma mansão. Com mansões, iates. Mulheres. Enfim. Em 2025, a Netflix lançou o filme documentário Diamantes Roubados, o golpe do século, né? Que a gente já comentou aqui e foi uma ótima fonte para esse episódio. Lá vocês vão conseguir ver em detalhes os relatos dos policiais envolvidos no caso, principalmente daquele chefe Bruiker e do detetive Patrick. E também do Leonardo, né? A versão dele, como a gente disse, não é aquela coisa, nossa, que confiável. Mas vale a pena, né? É muito legal ver ele falando, porque do jeito que ele fala, parece muito verdade. Parece muito real. Mas só tinha Alessandro. Eu tomei um plot twist quando do nada a polícia pegou e falou: esse cara não existe, não sei o que. Eu falei, nossa, é verdade, né? Faz sentido. Muito legal, assim. Gostei do doc. Mas não, tô brincando, mas eu não sei, na verdade, porque eu fico nessa, sabe? Tipo assim, mas ele pegou 10 anos e é isso? Tipo, ele não. Vai então, pra ter uma vida ruim, pra ter uma vida. Exato, pra que ele fez com essa grana? É isso que eu fico, né? Ou porque será se ele que era mandante, não é possível. Vai ficar guardando esse dinheiro. É que é porque muito tem dinheiro. Isso é coisa de filme, né? Também. Quando você rouba um dinheiro muito grande, você não pode gastar. Porque essa é uma das coisas que mais fazem depois quadrilhas serem pegas. Porque aí vai lá e compra um carro à vista de $100.000. Ué, amor, você tava trabalhando até o Cravinhos ontem. Lá comprou uma moto. Comprou a moto, exato, com $1, com não sei o quê. É bem isso, assim, então… Muito suspeito. Então, mas aí você faz o quê? Ou ele roubou só pela emoção? Pela emoção? Só pra falar que ele é… E aí fica 10 anos preso. Acho Ou ele guarda embaixo do colchão e vai gastando ali, come várias comidas gostosas no mercadinho. Tá tendo uma vida de luxo sem ninguém saber. Ele compra um monte de coisa. Sei Pode lá. ser. Acho mas aí difícil. também não é uma vida de luxo, né? É tipo… sei lá. Inclusive, comentem, gente, comentem. Gente, comenta aí o que vocês acham. E, inclusive, o detetive Patrick, ele fala no doc que ele acha o Leonardo um grande mentiroso, que ele era, sim, o mandante do roubo, né? E que, assim, pô, se existisse um cara chamado Alessandro, eles teriam encontrado. Que ele e o comandante explicaram que analisaram mais de 200 mil contatos telefônicos, que eles reuniram um perfil de DNA, interrogaram centenas de pessoas e ninguém nunca ouviu falar desse Alessandro. Eu acho que faz sentido o Alessandro das Chaves também não. Mas é que as pessoas falavam, né? Lá em Turim, né? Ninguém mentiu que… Tipo, ninguém falou que não existia. Só realmente ninguém sabe o nome. Eu acho que o mandante é o Leonardo. E ele inventou essa história pra não ser considerado mandante. Porque talvez ele poderia ter pego só 5 anos, que nem os outros. Né, se eles acreditassem. Diminuir, né? E aí, depois que você falou, também você não vai voltar atrás, né? Aí você mantém ali a história, não vai voltar.
Então é isso. Até hoje, até no documentário, o Leonardo fala que sim, era Alessandro. Ele descreve um pouco assim como era fisicamente, nananã, mas não tem evidências. Se um dia um filho ou um neto do Leonardo aparecer numa mansão, a gente vai descobrir, tá? No futuro aí a gente vai ter que. Do Leonardo ou do Alessandro? Do Leonardo. O Alessandro não existe. Então... que eu tava falando do Alessandro. Ai, desculpa. É que eu fiquei pensando. Você tá bugada ainda. Eu ainda tô bugada, mas eu fiquei pensando assim. Se tem um dinheiro escondido pra ser usado daqui a muito tempo, se fosse a polícia, eu ficaria de olho nessa família. Mas aí que tá, e o neto de Leonardo tá lá com uma casa de milhões. Aí eu posso tirar o cara de lá? Não, vai ter que provar de onde que é essa casa. Dinheiro. Mas eles falam, foi herança do meu pai. Então. Complicado, né? Complicado. Provavelmente ele não poderia tirar, mas… Meu pai trabalhou e ficou preso pra eu poder ter essa mansão. Ai, gente, comentem. Mas é isso, e a polícia acha o Leonardo muito perigoso, muito manipulador, e que ele inventou essa história de filme aí, de ficção. O comandante acha que foram até muito mais que 100 milhões de dólares roubados, e que esse dinheiro ainda está na posse de Leonardo. Fica aí o futuro pra gente investigar. A gente volta daqui 30 anos. Pra contar. Outra revelação do Doc, gente, a gente tá falando aqui do comandante e tal, mas ele também se envolveu num crime de diamantes. Ai, Seria gente. ele o Alessandro? O plot twist. Enfim, depois do roubo de 2003, ele atuou por mais 12 anos ali na polícia e ele se tornou uma figura célebre, respeitada por todos. Até que em 2015 ele foi encontrado em posse de diamantes legais. Centenas de milhares de dólares em diamantes foram encontrados na casa dele. Ele falou que fazia parte de um disfarce, que ele estava fingindo ser contrabandista para ganhar a confiança de um informante. Mas, assim, estranho, né, gente? As autoridades não acreditaram, eles acharam que ele tinha, talvez, recuperado diamantes legais de algum criminoso e guardado para ele mesmo. Como a gente falou, né, os diamantes são muito… pequeno, é fácil, é uma coisa muito fácil ali, né, de… tá aqui no meu… Nem vi, menino, tava aqui. E ele foi condenado por falsificação e receptação de mercadoria roubada e foi demitido do escritório, tá? No documentário ele falou que é inocente, que nunca lavou dinheiro, que nunca vendeu, que nunca comprou nada ilegal, nananã. Só que aí depois ele fala que ele cometeu erros, que ele teve os motivos dele. Mas não explicou que porra é essa. Então, assim… Sei lá, mas ele ressaltou, ele quis deixar claro que a investigação dele lá atrás, desse roubo que a gente contou aqui hoje, não tem nada a ver com o roubo dele. Muito estranho, né? E que ele não quer que as pessoas liguem essas coisas, não querem achar que ele tinha complô, sei lá, que tinha nada a ver. Acho que assim, foi uma coincidência ali da vida, sei lá. E ele falou que ter perdido o emprego, isso destruiu a vida dele, que ele ficou muito mal e que ele enfrentou as consequências disso tudo e tal. E que ele queria ter o direito a uma segunda chance, mas obviamente que ele não teve. Né? Já faz 23 anos do roubo e até hoje os diamantes não foram encontrados. E como a gente já falou aqui, provavelmente nunca serão. O prejuízo estimado é de 100 milhões de dólares. Mas alguns analistas acham que esse número pode ser maior ainda. Entre 120 e 150 milhões de dólares. Eu não sei nem fazer essa conta, gente. Em reais dá o quê? 1 bilhão? Quase 1 bilhão. Me faz essas perguntas de matemática. É muito dinheiro. Do nada, jogando uma conta. E esse caso mudou completamente a estrutura do centro de diamantes. Óbvio, né, gente? Eles tiveram que lutar. Agora tem que mudar tudo. Mudar tudo, mexer tudo, que nem o Louvre. Mudou pra 1, 2, 3, 4. Mudou agora 4, 3, 2. Eles são obrigados agora por lei a fazer auditorias independentes para identificar as falhas nos cofres, alarmes e nos procedimentos internos. Eu espero que hoje em dia as pessoas também façam seguro dos diamantes, porque como eles acharam que lá era impenetrável, ninguém fazia seguro, né? Porque seguro de diamante deve ser caríssimo também. Fizeram melhorias no sistema de sensores, detecção, as portas dos cofres foram modernizadas e mais camadas e camadas, né, de segurança. E claro que as informações sobre essas camadas não foram liberadas para o público. A rua onde fica o centro de diamantes tem mais de 20 câmeras espalhadas e chegou a se tornar a parada comum em passeios turísticos. Mas a gente nunca vai saber até que ponto a história do Leonardo é real. Uma coisa é certa, esse roubo de diamantes entrou para a história da Bélgica e do mundo.
O áudio do início do episódio é do Dudu Chaves. Obrigada por apoiar a gente.